Olá pessoal, estou aqui fazendo mais um vídeo sobre literatura e hoje vou apresentar para vocês o ótimo O Engate, de Nadine Gordimer. É uma escritora sul-africana, ganhadora do Prêmio Nobel de 91. Eu me interessei pela leitura desse livro porque eu a vi na lista do Nobel. Então, o livro ele trata sobre um tema muito moderno, muito atual, que fala sobre a imigração. A personagem principal, ela se relaciona com o seu namorado na África do Sul, né? Pouco depois do Apartheid. É a escritora que ela já foi muito militante nessa área nesse assunto do Apartheid na África do Sul. Ela não trata desse assunto no livro, ela trata especificamente sobre essa questão da imigração. Então o personagem principal, o Abdul, né, na verdade o Ibrahim, mas ele se nomeia como Abdul, na África do Sul, ele é um imigrante ilegal e ele fica lá na África do Sul consertando carros até que ele conhece a nossa personagem principal, a Julie, e os dois começam a se relacionar. Só depois ela descobre que ele é um imigrante legal e ela é uma patricinha politizada, do tipo, eu tenho vergonha dos meus pais porque os meus pais são ricos, eu sou independente, e ela cria um pequeno grupo de amigos com essa mesma cultura, né? Cult, isenta, assim, radical, patricia radical. Enfim, mas o fato é que ele é expulso do país, é deportado para o seu país de origem, que é um país do Oriente Médio, ao qual a escritora não se refere, não fala o nome, mas é um país muito pobre, miserável, e a família dele vive num deserto. E ela se dispõe, depois de tentar ficar com ele na África do Sul e não conseguir, pelos meios legais, é deportada, ela se dispõe a ir com ele para lá. Se casa, porque é um país muçulmano e a família dele é muçulmana, e eles vão para aquele lugar deplorável. Esse primeiro estágio é o início do livro, e o grosso do livro começa a se desenvolver a partir daí, na cidade, na casa, né, desse personagem, o Abdul, que na verdade é o Ibrahim. E nesse ponto, a escritora meio que se demora, né? Ela, para falar a verdade, ela enche um pouco de linguiça, porque a questão fica muito longa, num longo desenvolvimento do Ibrahim tentando voltar para algum outro, na verdade, né, para algum outro país, emigrar de novo para ter uma vida melhor. E ela, a personagem, nessa questão de acompanhá-lo, acaba se envolvendo com a família dele, acaba se envolvendo com os irmãos, com as cunhadas, que viviam todos numa grande casa, e ela passa a ter ali uma família que ela não tinha. E aí que entra a grande questão do livro, porque a grande questão do livro é esse embate dessa patricinha de família rica, que vivia com o luxo e desprezou o luxo em parte, né, da família, dos milhões da família do pai dela, para viver de forma independente, mas ainda assim uma classe média muito bem resolvida na África do Sul, para viver nesse país miserável, nessa família muito pobre no Oriente Médio. E o marido dela, o Abdul, logo que é deportado e volta para o seu país, inicia uma empreitada louca para tentar entrar em algum outro país, em algum outro país de primeiro mundo, onde ele pudesse ter uma vida melhor. E ela vai se envolvendo com essa família. E essa é o tema principal do livro, né? Essa sensação do Abdul de viver nesse país, de ter nascido nesse país pobre, miserável, sem perspectivas, sem, como ele diz, o próprio personagem fala, né, sem um local onde não permite que ele viva como ele quer viver, que ele se expresse como ele quer se expressar, que ele se realize como ele quer.
E então ele quer ir para um outro lugar. E numa viagem contrária, a esposa dele quer ficar nesse lugar que ele está. Porque apesar dela ter abertura, possibilidades, portas abertas para ir para qualquer lugar, ela acaba se envolvendo com a família, se envolvendo com aquele lugar, se envolvendo com aquele tipo de vida e no fim acaba por querer ficar com a família dele. O livro é muito intrigante porque ele mostra esse embate de duas culturas, de dois mundos, de dois universos diferentes, de duas mentes diferentes, né? Dela e dele, criados e vivendo de maneira totalmente diversa. Tem um trecho do livro que eu separei aqui que fala, na verdade a autora mostra como um narrador onisciente, né? Ela solta essa aqui: os privilegiados não podem jamais ser levados a compreender a realidade, o que importa, a dignidade da sobrevivência em luta com os princípios. Quando ela está se referindo ao Abdul, né, que se submete a trabalhos subempregos, né, para se viver nos países desenvolvidos e se recusa a viver como um rei na miséria, no país que ele nasceu. E ele não quer, ele prefere viver em subempregos nos países desenvolvidos onde ele tem maior perspectiva. E a esposa dele já acha uma humilhação que ele trabalhe em subempregos, que ele se submeta aos sistemas, aos rudimentos exploratórios do capitalismo, e ele já tem uma outra visão, que quer unicamente sobreviver, se emancipar, se realizar. Muito interessante, ótima leitura. Essa é uma boa indicação. Valeu.